se em meio ao silêncio de um dia comum, a eternidade rompesse o céu, não uma metáfora, não um sonho, não um exagero religioso, mas a realidade mais certa da sua existência. Não vai ter tempo para se explicar, nem para correr, nem para esconder. Tudo aquilo que parecia distante demais vai acontecer mais rápido do que o próximo piscar. O que você faria se descobrisse que está mais perto do céu ou do juízo do que jamais imaginou? O arrebatamento não será anunciado nos jornais, não será transmitido pela mídia, não será discutido em podcasts. Ele vai acontecer, e quando acontecer, será tarde demais para decidir de que lado você está. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Essa promessa não é nova, mas ela continua viva. Foi feita à noiva, aos santos, aos que não apenas creram, mas esperaram, aos que mantiveram suas vestes limpas, que escolheram não se vender por migalhas, que não viveram como se o céu fosse um mito e o pecado uma opção. O arrebatamento é o resgate, é a separação definitiva entre o eterno e o passageiro. É o momento onde o tempo para, e Deus cumpre a promessa que ecoa desde as palavras de Jesus. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. João capítulo 14, versículo 3. Mas aqui está a verdade que quase ninguém diz. Você pode ser um pregador e ficar. Você pode ser batizado e ficar. Você pode ser famoso entre os homens e ainda assim ser deixado para trás, porque o céu não responde à fama, responde à fé. Não se impressiona com seguidores, se impressiona com obediência. Não reconhece títulos, reconhece frutos. Vai ser rápido demais para processar, instantâneo demais para reagir, transformador demais para fingir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, corpos se levantarão do pó da terra, ossos restaurados, e em seguida, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens. Vai ser rápido demais para processar, instantâneo demais para reagir, transformador demais para fingir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, corpos se levantarão do pó da terra, ossos restaurados, e em seguida, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens. Você já imaginou essa cena? As nuvens rasgadas por glória, corpos sendo puxados para cima, túmulos se abrindo, famílias se reencontrando, mas também gritos de desespero ecoando de quem percebeu tarde demais. O arrebatamento não é uma cena de cinema, é a revelação do que estava oculto. É quando a eternidade finalmente invoca os seus. Você sabe o que vai separar quem sobe de quem fica? Não é a religião, não é o nome da igreja, não é o tanto que você postou versículos nas redes, é a condição do coração, é a fidelidade nas pequenas coisas, é a vigilância de quem vive como noivo aguardando a noiva, mesmo que ninguém mais esteja olhando. Jesus disse: 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra deixada. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Ele não estava falando de bons e maus, estava falando de preparados e despreparados, de despertos e adormecidos. A Bíblia nos conta a parábola das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando, mas só 5 tinham azeite suficiente para quando o noivo finalmente chegou. Você entende? O problema não é começar com a lâmpada acesa. O problema é permanecer com ela acesa até o fim. Muitos começaram bem, mas permitiram que o mundo drenasse o óleo da fé. Trocaram a vigilância pela distração, o quarto de oração pelo feed interminável, a espera pela volta de Cristo pelo medo de perder a vida. E então, o noivo chegou e a porta se fechou. Essa é a hora de acordar, porque o tempo do mundo está esgotando. As dores de parto estão se intensificando. Guerras, pestes, enganos, perseguições. Mas o maior dos sinais é o sono da igreja. Sim, o mundo está do jeito que sempre esteve, caótico. Mas a pergunta é, como está o povo que se diz separado? Será que estamos vigiando ou estamos dormindo com a alma pesada e os olhos fechados? O som da trombeta virá para quem estiver pronto, mas será ruído estranho para os que vivem anestesiados, porque o céu nunca força a entrada. Ele honra a vigilância. Ele visita os que estão de olhos abertos, lâmpadas acesas e corações em chamas. Esse não é o momento de brincar com a graça. Não é hora de negociar princípios. Não é tempo de relativizar o pecado. Não se pode amar o céu e se apaixonar pela terra ao mesmo tempo. Não se pode dizer: vem, Senhor Jesus, e
viver como se ele nunca fosse voltar. O arrebatamento não é um escape, é um encontro. É o clímax de um relacionamento que foi cultivado no secreto. É o cumprimento de uma promessa feita aos fiéis, não aos perfeitos, mas aos constantes. Quando a trombeta soar, tudo o que for eterno vai ser atraído para o alto. Tudo o que for passageiro vai permanecer na terra. Essa é a linha invisível que vai dividir a história. Essa é a separação que vai revelar o invisível. Prepare-se, porque o tempo da espera está prestes a acabar. Você consegue ouvir o eco da eternidade no meio do barulho do mundo. Consegue sentir o peso do invisível, mesmo quando tudo parece tão comum. Ou será que a correria te anestesiou? Hoje é só mais um dia, até que ele volte. Hoje é só mais uma oração, até que se torne o último clamor antes do encontro. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos o que está por vir. E isso deveria ser suficiente para mudar tudo. Deveria mudar o modo como tratamos as pessoas, como lidamos com o pecado, como gastamos nosso tempo, como guardamos nosso coração, como escolhemos onde colocar os olhos, o dinheiro, os sonhos, porque no fim tudo vai ser provado pelo fogo e só o que for eterno vai permanecer. Não é sobre viver com medo, é sobre viver com propósito. Quem espera o noivo não se distrai com outros amores. Quem deseja o céu não se vende por 30 moedas de prazer. Quem tem uma esperança viva, vive de forma viva. Você quer saber como estar pronto para o arrebatamento? Não é decorando escatologia, é vivendo como quem ama a vinda do rei. A Bíblia diz: aqueles que amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Você ama a vinda dele? Ou apenas teme ser deixado para trás? Porque tem diferença entre esperar por amor e temer por obrigação. Quem ama o retorno de Jesus vive em aliança e não em aparência. Não joga com a fé, não troca o óleo por likes, não negocia princípios por palco. O arrebatamento é um chamado à exclusividade, é o grito final da fidelidade. É quando o noivo vem e só leva quem estava comprometido. Você pode ter dons, pode ter ministério, pode ter seguidores, mas se não tiver azeite, se não tiver santidade, se não tiver intimidade, a porta vai se fechar diante de você. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. Essas palavras não foram ditas para o mundo, foram ditas para os discípulos, para os que estavam perto, para os que tinham acesso, mas ainda assim poderiam perder o momento. O maior risco não está no mundo, está naqueles que pensam estar seguros, mas não estão despertos. Você pode até estar dentro da igreja, mas será que está dentro do reino? O arrebatamento não é o fim, é o começo, é o início daquilo que os profetas viram, mas não viveram, do que os mártires sonharam, mas ainda aguardam. É o som da trombeta chamando os filhos para casa. É o céu se abrindo para acolher os que foram lavados pelo sangue. É o reencontro com quem partiu em Cristo. É o momento em que tudo aquilo que a fé sustentou se torna visão. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Você consegue imaginar o que é para sempre? Sem dor, sem lágrima, sem pecado, sem despedidas, sem medo, sem escuridão. Somente Ele, somente glória, somente eternidade. O mundo diz que tudo termina aqui, mas o céu diz que é só o começo. Quando os céus se rasgarem e Cristo aparecer com poder e majestade, os que estiverem prontos serão como águias, elevados, renovados, glorificados. A Bíblia diz que seremos transformados em um piscar de olhos. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Essa carne fraca será vestida de glória. Esse coração ansioso será tomado por paz eterna. Você não vai precisar mais de fé, porque verá. Não precisará mais de esperança, porque terá chegado. Só restará o amor, pleno, puro e eterno. E naquele dia, todo joelho vai se dobrar. Os reis e os simples, os pregadores e os zombadores, os grandes e os anônimos. Todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Mas só os preparados subirão com ele. Não haverá desculpas, não haverá tempo extra, não haverá negociação. Por isso, hoje é o tempo da decisão. Hoje é o dia aceitável. Hoje é a chance de trocar medo por fé, aparência por santidade, religião por relacionamento. Você pode ter caído, pode ter esfriado, pode ter se distraído,
Mas ainda há tempo, enquanto ele não vier. Acenda sua lâmpada, volte ao secreto, restaure seu azeite, arrependa-se, santifique-se, prepare-se, porque a trombeta vai soar, e quando soar, ou você vai subir com ela, ou vai ficar para enfrentar o silêncio mais doloroso da história, o de ter conhecido a verdade, e mesmo assim, ter ficado. Mas se hoje você disser, Senhor, eu quero estar pronto, Ele vai te ouvir, Ele vai te restaurar, Ele vai te preparar, porque Ele vem, e vem buscar os que o esperam com o coração queimando. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Se essa mensagem falou com você, não fique em silêncio. Comente aqui, eu quero estar pronto. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa seja a última chance de acordar antes que o céu se abra. Inscreva-se no canal Hora do Céu, ative o sininho e continue recebendo mensagens que preparam sua alma para a eternidade.